Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai estudar o algoritmo de ordenação Merge-Sort. O algoritmo de ordenação Merge-Sort ele é um algoritmo do tipo dividir para conquistar. Então, dessa forma, ele é um algoritmo recursivo, certo? E o que seria essa abordagem de dividir para conquistar? Essa abordagem ela pega um problema grande e divide em subproblemas menores. Então, dessa forma, se torna mais fácil resolver, um problema pequeno do que o problema grande original. Então a gente vai resolver diversos subproblemas pequenos e depois a gente junta, esses problemas resolvidos e transforma, na nossa solução final. Certo? Então qual é o problema no caso do Merge-Sort? O problema é o nosso vetor desordenado. Como é um algoritmo de ordenação, então o problema recebido por esse algoritmo é um vetor desordenado em que ele quebra em diversos subvetores, até que esse subvetor fique muito pequeno. Ele começa a ordenar esses subvetores, bem pequenininhos e vai começando a unir, esses subvetores novamente. Então a ideia é quebro o vetor desordenado em diversos subvetores pequenos e vou ordenando enquanto esses subvetores estão pequenos. E ao passo que eu vou juntando esses subvetores, e ordenando ao mesmo tempo, vai chegar uma hora que eu não consigo mais juntar, porque eu cheguei no meu vetor final, já ordenado. Então, a ideia do Merge-Sort é intercalar esses subvetores pequenos. Sempre dois subvetores, tá? Então eu tenho dois subvetores desordenados, vou intercalando, ou seja, vou analisando o elemento desses dois subvetores, e observando os menores elementos desses subvetores e colocando na posição correta. Para a gente entender isso na prática, vamos para a nossa implementação. Antes de implementar, lembrar que o Merge-Sort é um algoritmo rápido, não é um algoritmo eficiente, quando comparado com o Bubble, com o Insertion e com o Selection Sort. Ele está na categoria dos algoritmos rápidos. Só que ele não é, dessa categoria dos rápidos, ele não é o mais rápido. Então, por exemplo, quando a gente compara com o Shell Sort, o Merge-Sort ele é um algoritmo um pouco mais lento. O Shell Sort ele consegue ser mais rápido. Mas mesmo assim é um algoritmo muito interessante de ser estudado. Ele foi criado por John von Neumann, um importante matemático húngaro, que fez diversos trabalhos no campo da computação. Ele foi um dos criadores, da nossa área, da computação. E uma das contribuições dele foi o Merge-Sort. Bom, vamos implementar. Como é um algoritmo de ordenação, a gente precisa criar o nosso vetor, que aqui em Python será uma lista, ok? Será uma lista em que eu vou criar, com o nosso geradorzinho de vetor, o range, que eu vou criar 10 elementos. E vocês já devem imaginar que ele cria um vetor já ordenado, esse geradorzinho. E não é o que a gente espera, a gente quer um vetorzinho desordenado. Então, para isso, a gente precisa importar nossa biblioteca random, que dentro da nossa biblioteca random a gente vai ter a função shuffle, que será a função que irá embaralhar o nosso vetor. Então, observe que agora o nosso vetor está embaralhado. Ele embaralha de forma aleatória. Então, toda vez que eu executar o nosso algoritmo, a gente vai ter uma composição diferente do nosso vetor desordenado, que para a gente é suficiente. Tá? Por que eu estou gerando o vetor de forma automática? Porque eu posso mudar o tamanho do vetor, certo? Então, eu posso facilmente ter um vetor bem pequenininho, de 5 elementos, como um vetor de 1 milhão, 10 milhões de elementos. E aí fica legal para a gente comparar, o quão rápido ou quão lento, os nossos algoritmos se comportam, tá? Bom, vamos implementar a nossa função Merge-Sort. A função Merge-Sort, ela irá receber o nosso vetor, que é o problema em questão, que a gente quer ordenar, o nosso vetor. Além do nosso vetor, é importante receber a posição inicial do nosso vetor, que a gente vai chamar de P. Uma outra variável importante será a variável R, que será a posição final do nosso vetor. Como é um algoritmo recursivo, vocês vão lembrar que um algoritmo recursivo tem dois pré-requisitos, que é o passo recursivo,
ou seja, o momento em que a gente chama a própria função, né, o momento em que a recursividade ela acontece, né? Então, essas variáveis P e R, né, são variáveis, são parâmetros que a gente vai ficar passando na nossa recursividade. Tá? Então, por isso que a gente precisa delas. É diferente de um programa interativo, a gente não precisa passar tantos parâmetros assim na função. Bom, esse é o primeiro pré-requisito, né, para uma função recursiva, né, ter o passo recursivo, né, o momento que a gente chama a própria função. E um outro pré-requisito é ter a condição de parada, né, ou seja, em que momento eu vou parar, né, de invocar esse passo recursivo, certo? Bom, continuando com nossos parâmetros, a gente ainda vai ter... os parâmetros são esses, né? O próprio vetor, a posição inicial do nosso vetor e a posição final do nosso vetor, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é a condição de parada. Em que momento eu não vou chamar o passo recursivo? Então, o momento que eu não vou chamar o passo recursivo é quando o vetor só tiver um elemento. Então, lembre, né, que o nosso médio sort ele é um algoritmo de dividir para conquistar. E ele vai quebrando o nosso vetor em pedacinhos menores, que a gente vai chamar aqui de subvetores, ok? Então vai chegar uma hora que esse subvetor ele vai ficar com o tamanho de um elemento, né? E nesse momento a gente não quebra mais, né? A gente não vai ter um vetor, um subvetor de meio elemento, né? Isso é impossível, tá? Então, por isso que esse P e o R é muito importante, né? O P é a posição inicial, supondo que seja 0, tá? E R será a posição final. Então, supondo, né, P sendo 0 e R sendo 1, P é menor do que R. Então, a gente tem dois elementos nesse caso, certo? A gente ainda pode quebrar esse vetor. Agora, e se P e R fossem iguais, né? P é 0, R é 0. Ou seja, a gente vai ter um vetor de apenas um único elemento. Nesse caso, não é interessante quebrar, né? Não tem sentido quebrar. Então, o que essa condição de parada nos garante é só vou ordenar um vetor que tenha pelo menos dois elementos. E isso é o que faz sentido, né? Se o nosso vetor só tiver um elemento, significa que ele já está ordenado, ok? Bom, então, feita a nossa condição de parada, vou colocar aqui um comentário, condição de parada, e aí nesse caso se torna uma condição de parada a partir do momento em que P menor que R se torna falso, né? Ou seja, essa é a condição de parada, né? Quando P não for menor do que R, a gente para a nossa recursividade. Então, muita gente acaba se confundindo com isso. Eu também gosto de informar que ou é uma condição de parada ou uma condição de existência, certo? Dá no mesmo, né? Um ao inverso do outro. Bom, uma outra variável importante no merge sort será a variável Q, tá? O que é que Q significará? Q será a metade, né, a posição que indica a metade do nosso vetor. Então, como eu venho dizendo, o merge sort ele quebra o nosso vetor em pedaços menores. Mas quebra onde? Ele quebra no meio. Então, se eu tenho um vetor grande, né, a nossa primeira quebra, a gente vai identificar onde é o meio desse vetor para que eu possa quebrar esse vetor grande em dois subvetores um pouco menores, tá? E essa quebra ela vai se repetindo. Então sempre a gente vai buscar o meio. Inicialmente a gente busca o meio do vetor grande, quebra, e vai buscar o meio desses subvetores criados. Sempre para ficar quebrando, até que esse subvetor seja bem pequenininho e a gente não consiga mais quebrar. Então, essa variável Q, que representará o meio, ela é importantíssima. Importantíssima. Então, o nosso meio será a posição inicial mais a posição final dividido por 2, sendo essa divisão uma divisão inteira, certo? Então, isso aqui irá representar o meio do nosso vetor, né? O elemento que está no meio. Então, vou colocar aqui um comentário, né? Posição do elemento do meio. Sabendo dessa posição, a gente consegue, né, continuar com o nosso algoritmo. Então, quais são os próximos passos? Os próximos passos significa quebrar.
Então a gente vai quebrar esse vetor em subvetores menores utilizando a própria função MergeSort, tá? Então vamos lá, esse é o momento da recursividade. Então nossa função MergeSort, a gente passa o nosso próprio vetor. A gente vai passar agora as novas posições de início e fim do vetor. Então, a primeira parte que a gente quebra é a parte mais à esquerda, que vai pegar do elemento inicial até a metade do nosso vetor. Então, a posição inicial continua sendo P, ok? E a posição final não vai ser mais R, né? Vai ser Q. Então, nesse momento, a gente conseguiu quebrar o nosso vetor, tá? O vetor que eu estou passando para o nosso MergeSort, né, ele terá um tamanho menor. A gente recebeu um vetor que ia de P até R e agora a gente está passando um vetor que só vai de P até Q. Okay? Então a gente está diminuindo o tamanho do nosso vetor. Claro, né, alguns de vocês podem estar se perguntando, pô, mas em que momento realmente o vetor quebrou? Essa quebra ela não é física, ela não é real, né? É uma quebra virtual. Por isso que a gente trabalha muito com essas variáveis de índice, P, R, Q, né? Ou seja, elas são apenas ponto de referência, né? Essa quebra é uma quebra virtual, certo? Então significa que essa função MergeSort só irá trabalhar com os índices que vão de P até Q no nosso vetor, né? Então, apesar de ser virtual, funciona plenamente, né? De forma correta. Bom, essa quebra significa, né, que a gente vai criar um subvetor, né? Então, quebrando o vetor em um subvetor, que eu vou chamar de subvetor 1, tá? Que é o cara que fica do lado da esquerda do nosso vetor, né? É a metade da esquerda. Vamos colocar aqui. Metade da esquerda, certo? Tudo bem. Faltou a metade da direita, que a gente precisa quebrar também, né? Então, eu vou passar o vetor. Quem será a posição inicial desse subvetor que eu vou criar? A posição inicial não pode ser P, né? Essa posição P já está no subvetor 1. Então, quem vai ser essa posição inicial? Se você parar para pensar direitinho, a posição inicial será Q mais 1, né? Que é o próximo índice ainda não utilizado, né? A gente utilizou de P até Q. Agora a gente vai de P mais 1 até R, né? Que é o final real do nosso vetor. Então vamos lá escrever. Olha, o início vai ser agora de Q mais 1, ou seja, peguei da metade e vou mais um elementozinho para frente até o final do nosso vetor real. Esse será o nosso subvetor 2. Então vamos colocar aqui, quebrando o vetor em um subvetor 2, certo? Será a metade da direita do nosso vetor maior, certo? Então com isso a gente já está conseguindo quebrar, né? A gente está quebrando o nosso vetor grande em diversos subvetores menores. Até que esse P vai ficar igual a R. Vai chegar um momento que esse P vai ficar igual a R, ou pode até chegar a ficar maior, né? Em qualquer uma dessas duas situações, a gente para de quebrar o nosso vetor, né? A gente para porque não tem mais sentido. Por fim, né, a gente precisa agora fazer a intercalação. Intercalação de quem? Desses subvetores que a gente está criando. Olha, eu estou criando aqui um subvetor 1, um subvetor 2, falta a gente intercalar esses subvetores que a gente está criando. Observe o seguinte, que é o subvetor 1 do ponto de vista de P e R que eu acabei de receber, né? Subvetor 2 do ponto de vista de P e R que eu acabei de receber. Isso não significa que a gente só irá criar dois subvetores, né? Na prática, né, a gente vai criar muitos subvetores, né? Isso depende do tamanho do nosso vetor grande, tá? Então, a cada recursividade, a gente quebra o vetor em mais dois subvetores. E isso vai acontecendo sucessivamente. Bom, vamos lá intercalar, né, os nossos dois subvetores menores. Para isso, eu vou passar o próprio vetor, vou passar a posição inicial, vou passar a posição do meio, né, o meio será importante, e a posição do fim. Então, por que eu preciso passar o meio? Né? Veja, a gente quebrou o nosso vetor que começa em P e termina em R em dois caras. Nesse momento aqui a gente quebrou, tá?
que vai de P até Q, por isso que eu estou passando aqui o Q. Né? Então esse é o primeiro subvetor, vai de P até Q. E o segundo subvetor vai de Q mais 1 até R. Né? Então eu estou passando essas informações para a função que irá fazer a intercalação entre esses dois subvetores. Tá? Então, relembrando o que é intercalar, intercalar é observar os elementos de dois vetores. Né? Eu observo os elementos de dois vetores e vou detectando quem é o menor. É o elemento do subvetor 1 ou o elemento do subvetor 2? Depois que a gente detecta, pega esse elemento menor e coloca no nosso vetor real. Né? E a gente vai ordenando dessa forma, tá? Bom, intercalar está aqui, falta a gente criar a própria função intercalar, né? Então vamos fazer isso agora. Intercalar recebe por parâmetro o próprio vetor, P, Q e R. Relembrando, P é a posição do início, Q é a posição do meio e R é a posição do fim, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer na nossa função intercalar é uma das coisas que é ruim no merge sort, né? Que é duplicar o próprio vetor. O merge sort precisa que a gente crie uma cópia fiel do nosso vetor. Tá? E isso é ruim, né? Imagine que o nosso vetor tem 10 elementos, então preciso criar uma cópia de mais 10 elementos. Tá, tudo bem, aí não é tão ruim, 10 elementos é um vetor pequenininho. Mas se o nosso vetor tiver 10 milhões de elementos, então ao invés de eu precisar registrar na memória 10 milhões, eu vou precisar registrar na memória 20 milhões de elementos. 10 do meu vetor real, mais 10 da cópia do meu vetor real. Então, essa é uma crítica, né? Essa é uma deficiência, né, do merge sort. Ele usa muita memória, tá? Mas tem que ser assim. Então vamos criar o nosso vetor temporário. Vou chamar de temp, certo? Quem é temp? Temp é uma cópia do nosso vetor real, né? Então veja como em Python é fácil a gente fazer essa cópia, né? Eu pego o vetor e utilizo, né, o método copy, né, desse vetor. Né? Esse vetor ele é um objeto no Python, né? Ok, então temos a cópia, vou colocar aqui cópia do nosso vetor real, certo? Então, perfeito. Além disso, a gente irá precisar, né, dos índices dos nossos vetores. Quantos vetores a gente tem? A gente tem 3 vetores nesse momento. Quem são esses 3 vetores? A gente tem o subvetor 1, é o nosso vetor. A gente tem o subvetor 2, né, um outro vetor que a gente tem. E a gente tem o nosso vetor real. Então, veja, em que momento eu vou trabalhar com o subvetor 1 e com o subvetor 2? Né? Onde é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar na cópia do nosso vetor. Então, eu vou observar esse subvetor 1 e esse subvetor 2 a partir da nossa cópia, certo? Vou precisar do contador, né, de mais de um contador, porque eu tenho 2 subvetores, então vou precisar de 2 contadores. Um contador para o subvetor 1 e outro contador para o subvetor 2, certo? E a gente tem o nosso vetor real, que é o V, né, que eu vou precisar de um contador para o nosso V também, certo? Então vamos lá, criar nossos contadores. O I será o contador do subvetor 1, certo? Qual é o valor do I inicial? Onde começa o nosso subvetor 1? Se você lembrar bem, o nosso subvetor 1, ele começa no índice P, né? E ó, caso você não se lembre, é só voltar aqui para a função merge sort. Ó. Aqui na função merge sort, a gente está dizendo onde começa o subvetor 1. Ó. Deixei comentado aqui para vocês relembrarem, certo? Então, no subvetor 1, né, o início desse cara é no P. Então vamos lá. Ó. Se I é o contador do subvetor 1, o valor inicial de I será P. Fácil, né? Eu vou colocar aqui o comentário. Contador do subvetor 1. Bom, tudo bem. Agora a gente precisa criar o contador do subvetor 2. Que será J. Certo? Qual é o valor inicial do contador desse subvetor 2? A gente volta novamente para a função merge sort. Vamos lá no subvetor 2. Onde começa? Né? Onde começa o nosso subvetor 2? Ele começa em Q mais 1. Então, qual é o valor inicial de J? O valor inicial de J será Q mais 1, certo? Então, esse J irá representar qual elemento, né, a gente vai trabalhar no subvetor 2. Né? De forma análoga, o I, né, irá representar qual elemento a gente vai trabalhar no subvetor 1, certo? Contador do subvetor
vetor 2. Já deixei o comentáriozinho aqui para ajudar vocês. Bom, falta criar mais um contador, né? Que agora é o contador do nosso vetor real. Então, vou chamar esse cara de J, ou, desculpe, de K, né? J já é o do subvetor 2. Vou chamar de K. Né? Saibam que, assim, essas variáveis vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Eu apenas estou utilizando o que normalmente é adotado pelos livros, né? Na literatura é muito comum a gente utilizar P, Q e R nas nossas variáveis, né? Quando a gente está trabalhando coordenação ou busca. Então, por isso que eu estou reaproveitando essas variáveis que tem na literatura de algoritmos. Bom, onde começa o nosso vetor real? O nosso vetor real, esse é o mais fácil de todos, né? Começa em P, certo? Então, começa em P. Então, vamos lá em P. Se o do subvetor 1 começava em P, o do subvetor 2 começava em Q mais 1, o do nosso vetor mesmo começava onde? Olha, começa aqui, ó, em P. Né? A própria função média sorte ela já dá isso pra gente. Né? Então, aqui é o contador do vetor real. Certo? Bom, a gente vai repetir, né, esse processo de comparar os elementos do subvetor 1 e do subvetor 2, certo? A gente vai repetir isso quantas vezes? Depende da quantidade de elementos que esses subvetores têm. Então, como é que eu sei quantas vezes eu vou repetir? Observando a variável R. Né? Então, eu vou pegar o K, né, que é o contador do nosso vetor real mesmo, né? O valor inicial dele é P, e ele não pode ser maior do que R, porque se for maior do que R, significa que a gente já avaliou todos os elementos dos nossos subvetores, tá certo? Então vamos lá, ó. While, né, criar uma estruturazinha de repetição, certo? Enquanto K for menor ou igual a R, significa que a gente ainda tem elementos, tá? Quando K passar a ser maior do que R, então acabou os elementos dos dois subvetores, certo? Daqui a pouco, quando a gente for depurar, você vai ver que é exatamente isso que acontece, tá? Bom, nesse momento, né, em que a gente vai ficar repetindo, a gente tem que comparar esses dois subvetores. Mas antes de comparar, de fazer esse processo de comparar o elemento do subvetor 1 com o elemento do subvetor 2, a gente precisa tratar algumas exceções que porventura podem ocorrer, né, e vão ocorrer na prática, tá? Que exceções são essas? Vai chegar um momento que vai acabar o elemento ou do subvetor 1 ou do subvetor 2. Tá? Então, imagine aí um cenário em que eu tenho dois subvetores e estou comparando os elementos desses dois subvetores. E em um determinado instante, o subvetor 1 ficou sem elementos. Então, tem sentido eu ainda ir olhar no subvetor 1 algum elemento? Não, porque acabou. Já retirei todos os elementos do subvetor 1, por exemplo. Então, quando isso acontecer, eu simplesmente vou pegar os elementos do subvetor 2, porque já acabou do subvetor 1. Né? Então, a ideia é, eu vou retirando elementos dos nossos subvetores e colocando no vetor real, só que eu já coloco na forma ordenada, tá? Então, na prática, isso a gente chama de intercalação, certo? Intercalação é isso, né? É o momento em que eu estou comparando elementos de dois subvetores para gerar o nosso vetor real, nosso vetor final. Então, a exceção que a gente vai fazer agora é essa. Caso, né, falte elemento em qualquer um dos nossos dois subvetores, eu vou retirar o elemento do outro que ainda tem elementos, tá? Então vamos lá. Se I for maior do que Q, isso significa o quê? Isso significará que eu não tenho mais elementos no subvetor 1. Então, a gente está tratando a primeira exceção, certo? Ou seja, vou botar aqui um comentário. Entra quando não tiver mais elementos no subvetor 1, certo? Por que quando o I for maior do que Q não tem mais elementos no subvetor 1? Né? Pare para pensar, onde começa o subvetor 1? Começa em P, né, que é o valor inicial de I. Onde termina o subvetor 1? Em Q.
Então, se I ultrapassou o valor de Q, significa que acabou o nosso subvetor 1. Significa que eu já retirei todos os elementos do subvetor 1. Tá? Então, nesse momento, não faz mais sentido observar o subvetor 1, porque não tem mais elementos. Então, a partir desse momento, eu só vou retirar elementos do subvetor 2. Tá? Então, eu vou pegar lá do nosso vetor temporário, né, os elementos que representam o segundo subvetor, ou seja, contador J. E vou jogar onde esses elementos? Vou jogar no nosso vetor real, certo? Bom, retirei elemento do segundo subvetor. Eu vou precisar incrementar o contador do segundo subvetor. Por quê? Porque agora eu vou comparar, vou puxar o próximo elemento desse segundo subvetor. Tá? Se eu não incrementar o J, eu vou ficar sempre retirando o mesmo elemento. Sempre retirando o mesmo elemento e isso vai ficar um loop infinito, tá? Não vai funcionar direito. Vamos agora tratar a segunda exceção. Qual é a segunda exceção? É quando não tiver mais elementos no subvetor 2. Então, por exemplo, eu ainda tenho elementos no subvetor 1, mas não tenho mais elementos no subvetor 2. O momento em que acontecer isso, J vai ser maior do que R. Pare para pensar, onde começa o segundo subvetor? Começa em Q mais 1, que é o valor inicial de J. E onde termina o subvetor 2? Esse subvetor 2 ele termina em R. Então, se J, que é o contador do segundo subvetor, ele for maior do que R, significa que já acabaram os elementos desse segundo subvetor. Então, não tem mais sentido a gente observar esses elementos. Não tem mais sentido a gente observar esse segundo subvetor. Tá? Então, eu vou colocar o comentário. Entrará aqui, entra aqui, quando não tiver mais elementos no subvetor 2. Certo? Dessa forma, eu vou colocar lá no nosso vetor real, na posição K, elementos do subvetor 1, ou seja, do contador I. Peguei um elemento do subvetor 1, vou partir para o próximo elemento. Então, eu vou incrementar o nosso I. Tratamos essas exceções. Vamos agora, de fato, para as comparações. Tá? Então, inicialmente, a gente tem elemento tanto no subvetor 1 quanto no subvetor 2. Então, não vai entrar nem nesse if, nem no elif, certo? Inicialmente, não. Vai entrar no que a gente vai criar agora, que são as comparações. É o momento que eu vou comparar. Olha, o elemento do subvetor 1 é menor ou igual ao do subvetor 2? Se for, eu vou pegar o elemento do subvetor 1. Se não, eu vou pegar o elemento do segundo subvetor. Tá certo? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos comparar, olha. O elemento do subvetor 1, que é representado pelo contador I, ele é menor ou igual ao do subvetor 2. Opa, eu coloquei o 2 aqui, é J. Se for, o que é que a gente tem que fazer? Eu vou colocar logo o comentário. Nesse caso, retirar o elemento do subvetor 1. Então, nesse caso, a gente constatou que o elemento subvetor 1 ele era menor ou igual, então a gente vai retirar dele. Como é que a gente retira dele? Da mesma forma, tá? Vou colocar lá no nosso vetor real o elemento do nosso subvetor 1. Retirei do subvetor 1, então vou passar para o próximo elemento. Então vou incrementar o I. Certo? Tá, tudo bem. A gente comparou o I com o J, o elemento do subvetor 1 com o elemento do subvetor 2, e chegamos à conclusão que o elemento do subvetor 2 é que é menor. Então, ele vai cair agora no nosso else. Tá? A gente não precisa mais fazer elif, porque essa será a última condição. Não tem mais condições possíveis. Tá? Então, nesse caso, vou colocar o comentário aqui. Nesse caso, retirar o elemento do subvetor 2. Certo? Então, como é que a gente retira? Vou colocar lá no nosso vetor real, no índice K, o elemento do segundo subvetor. Retirei o elemento do segundo subvetor, então eu tenho que partir para o próximo elemento desse subvetor, que será, a gente faz isso incrementando o J, tá?
Bom, nesse caso aqui, a gente está praticamente no fim do nosso algoritmo, tá? Só falta, né, incrementar o K. Né? Observe que em momento nenhum, está tudo amarelinho aqui o K. Em momento nenhum a gente modificou o valor do K. Né? Então, se a gente não modifica o valor do K, o nosso loop vai ficar infinito. Né? Nunca que o K vai ser maior do que R, ou seja, nunca vai atingir a condição de parada. A gente precisa incrementar. Sim, outra falha, né, de não modificar o valor de K é que a gente vai pegar vários elementos e ficar sobrescrevendo na mesma posição lá, né, que será essa posição K. Né? Então, não é isso que a gente quer. Quero pegar o menor elemento de algum dos subvetores, jogo na posição K. Essa posição K agora vai para a próxima posição do nosso vetor real. E assim sucessivamente. Né? Então, para isso, toda vez que a gente fizer uma atribuição no nosso vetor real, a gente vai querer incrementar o valor do K. É isso que eu estou fazendo agora, tá? Partindo para a próxima posição do nosso vetor real. Pronto, agora sim o nosso algoritmo do merge sort, ele está concluído, né? Então, nesse momento é quando a gente faz a intercalação, tá? Então, deixa eu colocar aqui um comentário, né? E momento que a intercalação será realizada, ok? Certo. Uma coisa que talvez eu não tenha deixado claro, né, é que essas exceções elas tratam, né? A primeira é se faltar elemento do subvetor 1, a segunda exceção é se faltar elemento do subvetor 2. E quando faltar elementos nos dois subvetores, né? É o que trata esse while externo, tá? Essa condição aqui do while, tá? Ou seja, quando K for maior do que R, matematicamente, significa que a gente não tem mais elementos nem no subvetor 1, nem no subvetor 2. Tá? Então, não vai ter nenhum erro. Bom, vamos executar nosso algoritmo, né? Ver como é que ele se comporta, tá? Vou executar sem chamar o merge sort ainda, para a gente verificar que realmente continua desordenado, tá? Continua desordenado, né? Então a gente pode executar várias vezes, né? Vai ficar desordenado. E agora vamos chamar o nosso merge sort para ver se ele está implementado corretamente, né? Se eu não cometi nenhum equívoco. Então eu passo o vetor, passo a posição inicial e passo a posição final, né? Qual é a posição final? Será o tamanho do nosso vetor menos 1. Por que menos 1? Porque começa em 0, né? Então, se eu tenho um vetor de 10 elementos, o primeiro elemento está na posição 0, o último elemento estará na posição 9. Então, pego o tamanho, que será 10, menos 1. E aí a gente consegue essa posição final. Bom, vamos testar. Veja que está ordenando normalmente, né? Estou executando aqui várias vezes, e todas as vezes, né, está funcionando. Posso aumentar, né, o tamanho do nosso vetor e continuará ordenando, né, tranquilamente. Então, vamos calcular, né, quanto tempo está demorando. Vou importar a biblioteca time, né, que irá nos fornecer, né, a função para a gente pegar o tempo. Então, eu vou pegar o tempo antes de ordenar, né, através da função time da biblioteca time. Vou pegar o tempo depois que a gente ordenou, né, da mesma forma. E vou calcular essa diferença, né? Quanto tempo levou para ordenar, né? Que eu vou chamar de total essa diferença. Então será depois menos antes. Time nos retorna o tempo em segundos, né? Mas tem uma quantidade de casas decimais grande, ou seja, a gente tem uma boa precisão que dá para converter para milissegundos tranquilamente, tá? Então a gente multiplica por 1000 e agora a gente tem, né, o tempo em milissegundos. Bom, e vamos mostrar na tela quanto tempo levou, né? Então o tempo total foi... Vou botar duas casas decimais. Total. Tá? Faltou botar só uma perfumariazinha aqui, né? Milissegundos. Então, o tempo total foi de 5 milissegundos aproximadamente, né? Tá em torno aí de 5 milissegundos para 1000 elementos, tá? Bom, deixa eu esconder aqui, né, o nosso
vetor. Então veja que vou só mostrar o tempo, né? Então, para 1000 elementos, né? 5 milissegundos aproximadamente. 10.000, já demorou mais um pouquinho, né? Quase 500 milissegundos, certo? 100.000, já demora mais um pouquinho, né? Vamos deixar ele rodando aí com 100.000 elementos. Enquanto eu vou abrir aqui o nosso shell sort, né, que a gente desenvolveu, para a gente, né, comparar aqui com 100.000 elementos também. Veja que o merge sort já está demorando, né, um bocadinho aqui. Vou rodar o shell sort nesse período de tempo, tá? Enquanto o merge sort ainda está pensando aí. Eu vou mostrar aqui só o processador aqui executando. Aqui, ó, o Python está pegando um processador todinho, né? Ou seja, 100% de um dos processadores aqui, né? Que nesse caso é a CPU 4, tá? A CPU 4 está 100%. Bom, vamos rodar aqui o shell sort. Então, veja, o shell sort já acabou de mostrar o merge, ó. O merge sort, o merge sort.py, né? Dessa forma a gente sabe que foi o algoritmo merge sort. Demorou 1 minuto, né? 60.000 milissegundos, né? Ou seja, 60 segundos que dá 1 minuto. Então foi um tempo considerável, né? Se a gente for para o terminal do shell sort, vai ter mostrado 1 segundo. Então veja que com o merge sort, né, a gente demorou muito mais do que com o shell sort. Mas mesmo assim o merge sort ele ainda é razoavelmente rápido, né? Se eu não me engano, né, no vídeo que a gente gravou do insertion sort, né, com 100.000 elementos demorou quase 6 minutos, né? 5.9 minutos. Então, muito mais, né, 6 minutos, muito mais do que 1 minuto do merge sort. Que é muito mais do que, né, 1 segundo, né, do nosso shell sort, tá? Tudo bem, vamos agora entender o passo a passo, né? A gente desenvolveu, né, criou o nosso algoritmo merge sort e vamos para a parte de depurar, né? Então, para isso eu vou diminuir o tamanho do vetor, vou colocar um vetor tamanho 5, vou voltar a mostrar ele na tela, vou mostrar ele antes da gente rodar, antes de executar, e vou mostrar ele depois, tá certo? Ele já é ordenado, então veja que, ó, aqui está antes e depois. Vou executar de novo. Então veja, sempre desordenado e depois ordenado, né? Está funcionando. Então, nesse momento eu quero mostrar para vocês o passo a passo do merge sort executando, né? Ele quebrando e depois ele juntando, né? Fazendo a intercalação, né? Combinando. Claro que com um vetor de tamanho 5 ele não vai quebrar tantas vezes, né? É um vetor muito pequeno. Então, em casa, né, vocês implementem esse algoritmo e depurem com o vetor com um tamanho maior, para vocês visualizarem essa quebra. Não precisa ir até o final do algoritmo, mas para pelo menos vocês entenderem que, né, quantas vezes ele vai quebrar, tá? Mas, por mais que a gente não vá quebrar tantas vezes, acho que vai ser o suficiente para a gente entender. E sem demorar tanto no debug, tá? Então, vamos colocar aqui o nosso breakpoint, certo? E vou clicar no nosso besouro para a gente depurar. Bom, vamos entrar aqui. Tá, ok. A depuração já está sendo executada e estamos, né, bloqueados aqui na linha que vamos invocar o merge sort. O que é que a gente passa para o merge sort? Nosso vetor desordenado, o índice inicial que é 0, né, e o índice final que é o tamanho do vetor menos 1, ou seja, índice 4. Certo? Para entrar na nossa função, vamos, né, clicar nesse botão ou apertar F5, né, que representa o step into, né, que é entrar, né, na nossa função. Tá? O step over, que a gente também vai utilizar, é passar para a próxima linha, né, sem entrar numa função. Certo? Então, nesse momento, eu quero entrar na função merge sort, vou apertar o botão F5. Entramos na função. E aí a pergunta que o algoritmo faz de início é: esse vetor tem mais do que um elemento? Ou seja, P é menor do que R? Sim, P é menor do que R, né? P é 0, R é 4. Então, tem mais do que um elemento nesse vetor. A partir de agora, a gente vai calcular onde é a metade do nosso vetor. Nosso vetor começa em 0, termina em 4. Onde é a metade? Então,
visualmente a gente consegue ver que a metade é no índice 2. Né? Então é isso que o algoritmo vai detectar. P0 mais R4 dividido por 2, índice 2. Então ó, o Q está valendo 2. Bom, identificamos que aqui é a metade. Então eu vou querer quebrar esse vetor nessa primeira parte e depois eu quebro nessa segunda parte. Né? Então primeiro a gente quebra essa parte mais à esquerda, né? Através, né, da invocação do merge sort novamente, ou seja, através da recursividade. O nosso vetor irá começar na posição 0 e irá terminar na posição 2, que é a metade. Então será esse pedacinho daqui, né? Nosso subvetor 1. Vamos entrar nessa função merge sort novamente. Como é recursividade, vai aparecer aqui na pilha da execução mais um merge sort. Entrei, ó, apareceu mais um merge sort aqui, tá? Voltamos para a perguntinha do if, né, verificar a condição de parada. Ou seja, nesse momento o que o algoritmo quer saber é, esse subvetor, ele tem mais do que um elemento? Né? Então veja, qual é o subvetor que a gente está tratando? Esse subvetor aqui, ó, que começa em 0 e termina em 2. Então ele tem mais do que um elemento. Tá? Então P é 0, R é 2. Então a gente entra no if e vamos calcular a nova metade. Nova metade de quem? Desse subvetor aqui, certo? A gente consegue visualizar que a metade desse subvetor é o elemento 4. Né? Ou seja, está no índice 1, que é exatamente isso que o Q vai passar a valer. Né? Tudo bem. Vamos tentar quebrar novamente? Ou seja, começando do valor do P e indo até o valor do Q. Então eu quero quebrar esse subvetor agora nesse subvetor daqui, né, com esses dois elementos. A gente consegue quebrar, né? Veja que o P ainda é menor do que o R. Né? Então o P está aqui, o R está aqui. Então nesse caso o nosso subvetor ele continua tendo mais do que um elemento, certo? A gente consegue entrar no nosso if e vamos calcular a metade novamente. Então, onde é a metade desse nosso subvetor? A metade desse subvetor agora é o próprio elemento inicial. Né? A gente não tem nenhum elemento entre esses dois. Tá? Então a gente irá considerar que a metade é o primeiro elemento, certo? É o elemento 3. Tá? Então está no índice 0. Então veja que a gente não vai conseguir quebrar mais, certo? A gente não consegue quebrar mais, porque o P é 0 e o Q é 0. Então, quando eu entrar nesse merge sort, vai bater na condição de parada. Né? Ou seja, P não será menor do que R. E aí vocês podem estar se perguntando, pô, mas a ideia do merge sort não era quebrar até que tivesse só um elemento em cada um dos subvetores? E a gente já fez isso. Por quê? Porque a função intercalar, ela vai considerar, né, que esses dois elementos são dois subvetores separados. Como é que ela faz isso? Observe o seguinte, que quando a gente for chamar a função intercalar, a gente vai estar passando esses parâmetros aqui. Ó. Começa em P, termina em R e a metade é Q. O que significa esses parâmetros? Significa que o subvetor 1 começa em P, termina em Q. Onde é P e Q? Ó, P e Q é esse elemento daqui, o elemento 3. Então, o subvetor 1 começa em P e termina em Q, que é o índice 0. Né? E o subvetor 2 será Q mais 1 até R, ou seja, será o elemento 4. Então, dessa forma, a função intercalar já interpreta, né, esses dois elementos como dois subvetores diferentes. Então, por isso que a gente não vai quebrar mais. Tá? Então, vamos tentar. Ó, quando eu entrar nessa função mais sort, vai bater na condição de parada. Né? P não é menor do que R. Então, dessa forma, a gente volta, né? Voltamos, né? A gente acabou de tentar executar essa função daqui, não deu certo, né? A gente bateu na condição de parada, porque P e Q, né, eram iguais. Vamos tentar agora quebrar a direita. Tá? Então, relembrando, qual é o tamanho do nosso vetor, né? Quais são os elementos? Ó, começa em 0 e termina em 1. Então, a gente tentou quebrar a esquerda, né, só pegando esse elemento, não conseguiu. O algoritmo agora vai tentar quebrar a direita, né, ou seja, só pegar o elemento 4, e também não vai conseguir. Ó, Q mais 1 é 1 e o R é 1, então também vai bater na condição de parada. P não é menor do que R,
a gente volta, certo? Então, nesse momento, a gente vai fazer a intercalação. Vamos intercalar, começando de 0, o primeiro subvetor, e vai terminar em Q, que também é 0. E o segundo subvetor começa em Q mais 1 e vai até R, né, que ambos terão valor 1, tá? Para intercalar, a gente faz a nossa cópia do nosso vetor. Fizemos a cópia. Vamos inicializar, né, os contadores do subvetor 1 e do subvetor 2, certo? Então, veja que aqui, né, nas variáveis, a gente criou a nossa cópia, né, do nosso vetor temporário. E vamos agora criar esses contadores I e J, né, sendo I do subvetor 1 e J do subvetor 2. Então, qual é o valor inicial do I? É 0. Por quê? Porque o subvetor 1 começa no índice 0. Por sua vez, o contador J terá valor de 1, porque o subvetor 2 começa, né, no índice 1, certo? E o nosso vetor real começa de 0 também, então, dessa forma, começa de P, certo? K não poderá ser maior do que R. Então, quando K for maior do que R, significa que a gente já retirou elementos dos nossos dois subvetores. Então, K nesse momento é 0, R é 1. Quando K chegar a ser 2, significa que já acabou os elementos dos dois subvetores. Bom, vamos entrar aqui no nosso while. Nesse momento a gente não entra nem nesse if, nem nesse elif inicial, porque temos elementos nos dois subvetores, né? No subvetor 1 e no subvetor 2, então a gente não entra. Né? É falso, né? O I não é maior que Q e J não é maior do que R. Vamos agora comparar. Quem é menor, né? É o elemento do subvetor 1 ou do subvetor 2? Então vamos colocar aqui para a gente visualizar. Olha, o elemento do subvetor 1 é menor ou igual ao do subvetor 2? É sim. Então dessa forma, quem é que eu vou retirar? Eu vou retirar o elemento do subvetor 1. Então veja que nesse caso já está ordenado, então não vai ter muita diferença no nosso vetor real, certo? Mas o algoritmo ele tem que passar por esses passos, porque poderia não estar ordenado, certo? Bom, então a gente vai retirar o elemento do subvetor 1, que é 3, e jogar lá no vetor real no índice K. Então eu vou tirar 3 e jogar no índice 0, né? Que já estava mesmo, vai continuar, certo? Incrementamos o I. Tá? Incrementamos o K também, porque agora a gente vai querer jogar o elemento na próxima casa do nosso vetor real. K ainda é menor do que R. Não, K é menor ou igual a R. Nesse caso ele é igual a R, tá? Então entra no nosso while ainda, certo? E veja que acabou os elementos, né, do subvetor 1. Só tinha um elemento e agora não tem mais nenhum, certo? Ou seja, nesse caso o I está maior do que o Q. Né? Só tinha um elemento subvetor 1 e eu retirei esse elemento. Então acabou. Então, qual é o valor de I? O valor de I é 1. Qual é o valor de Q? 0. Então não adianta mais eu olhar para o subvetor 1. Eu tenho que retirar os elementos do subvetor 2, que no caso só tem um elemento, né? Bom, vou fazer isso, ó, sem nem comparar. Não comparo o elemento dos dois subvetores, porque não tem mais no subvetor 1. Retiro o elemento subvetor 2, né, que era o elemento 4, e jogo lá no índice K, né, que o índice K está aqui no nosso vetor real. Bom, veja que não mudou nenhuma posição, né, já estava ordenado. Tudo bem. Incrementamos o J, ou seja, retiramos o elemento desse segundo subvetor. Incrementamos o K novamente, que é o índice real, né, o índice do nosso vetor real. O K agora passou a ser maior do que o R. Então, dessa forma, acabou os elementos, né, dos dois subvetores. Né? Então, a gente sai do while e terminou a intercalação desses dois subvetores, né? Os subvetores, né, que tinham o elemento 3 e que tinham o elemento 4. Eles continuaram nas mesmas posições, certo? Porque já estavam ordenados. Essa função MeasureSort aqui ela vai terminar e a gente vai voltar para a função MeasureSort anterior. Então, voltamos para a função MeasureSort anterior, em que a gente tinha acabado de executar essa linha daqui, certo? Vamos agora para a próxima linha. A próxima linha é tentar quebrar o vetor, a parte da direita do nosso vetor. Né? Qual é o tamanho do nosso vetor nesse momento? Né? Talvez você tenha esquecido. Ó, o nosso vetor nesse momento começa em 0
e termina em 2. Então, a gente está falando desse vetor aqui. A gente já quebrou a parte da esquerda, que tinha sido esse pedacinho daqui. Vamos tentar agora quebrar a parte da direita, que só será esse elemento, né? Veja que a gente não vai conseguir, né? Porque eu não vou conseguir quebrar o elemento 1 em 2 elementos, tá? Então, onde começará? Começará no índice 2. Onde é que vai terminar? Terminar no índice 2. Então, veja que vai cair na condição de parada. P não será menor do que R, então a gente não vai conseguir quebrar. Voltamos. Chegou a hora de intercalar. Ah, mas a gente vai intercalar quem? A gente vai intercalar o primeiro subvetor que a gente tinha conseguido quebrar, que era os elementos 3 e 4, com esse segundo subvetor, que é o elemento 1 apenas, tá? Então, como é que eu sei disso? Porque ó, a gente vai intercalar o subvetor que começa em P e vai até Q, ó, índice 0 e 1, ou seja, esse subvetor aqui, e o outro subvetor que vai de Q mais 1, né, que vai ser o índice 2, até R, que é o índice 2. Então, vamos fazer essa intercalação. Primeiro, a gente copia o nosso vetor. Então, criamos a cópia, tá amarelinho aqui, né, no Eclipse. Inicializamos nossas variáveis. Então, o subvetor 1 começa no índice P, que é o índice 0. O subvetor 2 irá começar no índice J, né, que será 2. Não, a metade é no índice 1, mais um índice 2. Tá? Então, o J estará valendo 2. E por fim a gente inicializa o nosso contador do vetor real, né, que também irá começar do índice 0, tá? Do índice P. Bom, a gente vai fazer essa intercalação enquanto K for menor ou igual a R, né? Nesse momento ele é, está valendo 0 e R está valendo 2, então vamos entrar. Novamente, a gente não vai entrar nem nesse if nesse elif inicialmente, né, porque a gente tem 2 elementos no subvetor 1 e 1 elemento no subvetor 2. Então, passa direto. Chegou a hora de comparar. Veja, onde está o I? O I está aqui. Onde está o J? O J está aqui, certo? Então, a pergunta é a seguinte: quem é menor? É o elemento do subvetor 1 ou o elemento do subvetor 2? Não, o elemento do subvetor 2. Então, não entra nesse elif, vai entrar no else, certo? Ó, bateu no else. E aí, o que acontece? Pô, se o elemento do segundo subvetor é menor, então eu vou retirar ele. Então, eu vou retirar daqui, né, do nosso segundo subvetor, e vou colocar onde? Vou colocar no vetor real, que é o V, na posição 0. Então, ó, o 1 vai parar aqui no nosso vetor real, certo? Foi exatamente isso que aconteceu. Então, por isso que a gente precisa da cópia do nosso vetor, certo? Porque senão eu teria acabado de perder o elemento 3. Né? Ó, cadê o 3 aqui no nosso vetor real? Então, não perdemos porque temos a cópia. Na cópia, o elemento 3 ainda está aqui, certo? Bom, então a gente retirou o elemento 1 do nosso segundo subvetor e vamos incrementar o J. O J vai para fora do nosso segundo subvetor. Nosso segundo subvetor só tinha um elemento. Né? Beleza. Vamos incrementar o K. O que significa isso? Que o próximo elemento que eu for retirar, eu vou jogar nesse índice aqui, né? No índice 1, no nosso vetor real. Então a gente incrementa o K. K continua menor ou igual a R, né? Nesse caso, ele está valendo 1, que é menor do que R, então entra no ion. Entramos no ion. A gente ainda tem elemento do subvetor 1? Tem, a gente tem 2 elementos no subvetor 1, que é o elemento 3 e o elemento 4. Então não entra nesse if. A gente ainda tem elementos no subvetor 2? Não. A gente retirou o elemento 1 e a gente só tinha esse elemento. Então vai entrar nesse elif daqui. Dessa forma, J, que está valendo 3, é maior do que R. Então, não adianta mais olhar para esse segundo subvetor. Eu só vou retirar os elementos, né, do subvetor 1, certo? Então, vou retirar o primeiro elemento do subvetor 1, que é o elemento 3, e jogar lá na posição K. Então, veja, o 3 vai parar aqui, ó, vai sobrescrever o 4 no nosso vetor real. Sobrescreveu. Vou incrementar o I. Dessa forma, eu já retirei o elemento 3, agora eu vou olhar para o próximo elemento do nosso primeiro subvetor, tá? Incrementamos o K, né?
K nesse momento é igual a R, então a gente ainda entra no nosso while. Né? A gente ainda tem elemento no subvetor 1, então não entra aqui, mas a gente não tem mais elementos no segundo subvetor. Então, dessa forma, vamos entrar nesse elif. Vamos retirar mais um elemento do primeiro subvetor, que dessa vez é o elemento 4. Vamos jogar onde? Lá no índice 2. Então, vamos para o nosso vetor real. O índice 2 é esse daqui. Então, 4 vai vir parar aqui. 4 veio parar aqui, certo? Vamos incrementar o i, incrementamos. Vamos incrementar o k. E dessa forma, o k passou a ser maior do que o r. Né? O k está valendo 3 e o r está valendo 2. Então, sabemos que não temos mais elementos nem no subvetor 1, nem no subvetor 2, certo? Então, o que foi que aconteceu aqui? Eu tinha dois subvetores. Eu tinha o subvetor 1, que era constituído pelos elementos 3 e 4, e tinha o subvetor 2, que só tinha o elemento 1. Né? A gente fez a intercalação desses dois vetores. Né? Observe que esse subvetor 1 estava ordenado e o subvetor 2 também estava ordenado. Né? E agora a gente gerou um subvetor maior, né? Que é o elemento 1, 3 e 4. E ele ficou ordenado também, certo? Então a ideia é sempre essa. Eu vou quebrando em subvetores menores. Na hora que eu vou intercalar, a gente sempre vai fazer isso de forma ordenada. Bom, vamos voltar para o código. A gente sai do while. Terminamos a intercalação. Né? Então, dessa forma, vamos voltar a uma recursividade. Não, esse merge sort vai sumir daqui. Sumiu. Né? Então, com sumiu, agora a gente só tem um merge sort. Né? A gente acabou de terminar de executar essa primeira metade da esquerda. E, de fato, aconteceu. Ó. A metade da esquerda ficou ordenada. Né? Ela não estava ordenada antes. Agora a gente vai ordenar a metade da direita. Você pode observar que já está ordenada, mas o algoritmo não sabe disso. Então, ele ainda vai executar. Né? E vai constatar que estava ordenado e tudo bem. Né? Bom, vamos fazer essa segunda parte. Terminou essa primeira, vamos partir para a próxima linha. E entrar, né, no nosso merge sort. Bom, essa segunda metade vai começar onde? Em Q mais 1, que é o índice 3. Ó, o índice 3 está aqui. E terminará no índice R, que é o índice 4. Ou seja, essa segunda metade. Vamos entrar. P é menor do que R? Sim, P é menor do que R. P índice 3 é menor do que R, que é índice 4. Tá? Então a gente entra no nosso if. Vamos descobrir a metade. A metade será o próprio índice 3. Na verdade, veja, ó, a gente tem esse vetor daqui. Onde é a metade? A gente não tem um elemento no meio aqui de verdade, né? Então, vamos considerar que o índice 3 já é a própria metade, certo? Conseguiremos quebrar mais? Vamos observar. O próximo vetor irá começar no índice 3 e terminar no índice 3. Opa, um elemento só? Não, a gente não vai conseguir quebrar mais, certo? Então, vamos entrar aqui, ó, P não será menor do que R. Então, vamos voltar na recursividade. Voltamos. Vamos tentar quebrar a direita agora. Q mais 1 é 4 e R será 4. Então, a gente não vai conseguir quebrar novamente. Né? Vamos ver. P não será menor do que R. Então, volto na recursividade de novo. Né? A gente acabou de executar esse cara. Vamos partir para a intercalação. Intercalar quem? Vem intercalar o subvetor 1 com o subvetor 2, certo? O subvetor 1 começa em P e termina em Q, e o subvetor 2 em Q mais 1 e termina em R, tá? Bom, já está ordenado, né? Eu não vou entrar nesse intercalar, vou voltar para a função principal, certo? O primeiro merge sort, né? Eu vou voltar para aqui, certo? Não vou entrar no intercalar, não vai mudar nenhuma posição, certo? Então, terminei e voltei para o primeiro merge sort. Observa aqui na pilha de execução que a gente só tem um merge sort, que é aquele primeiro. Terminamos de ordenar a segunda metade da direita, né, que já estava ordenada. Vamos partir para a intercalação. Vamos intercalar quem? Vamos intercalar esses dois subvetores. Ó, o subvetor 1, que é a parte da esquerda, e o subvetor 2, que é a parte da direita, certo? O subvetor 1 começa em P, termina em Q, que é o índice 2, e de fato, ó, começa em 0 e termina no índice 2. E o segundo subvetor começa em Q mais 1, ou seja, no índice 3, e termina em R, que é o índice 4.
Então, observe que a gente quer intercalar dois subvetores que já estão ordenados, né? Sempre é assim que acontece, tá? E a gente vai gerar um vetor maior que esse vetor estará ordenado. Então, vamos ver essa intercalação na prática. Entramos, né, na função intercalar. A primeira coisa que a gente faz é criar uma cópia do nosso vetor. Então, criamos a cópia. Vamos inicializar, né, o i, o j e o k, né, que são os nossos contadores, né, do subvetor 1, do subvetor 2, do nosso vetor real. Certo? O k, né, é menor do que r, né, então vai entrar no nosso while. E aqui nessa parte da intercalação, essas exceções ainda não foram atingidas, né? Ou seja, temos elementos tanto no subvetor 1 quanto no subvetor 2. Então a gente não entra nem nesse if, nem nesse elif. Vamos agora comparar os elementos dos dois subvetores. Então, o subvetor 1, né, o i está aqui, e no subvetor 2, o j está aqui. Então, quem é menor? O elemento do subvetor 1 ou o elemento do subvetor 2? Não, não é do 1, é do subvetor 2 que é o menor elemento. Então, dessa forma, não vai entrar no elif, vai entrar no else, tá? Então, ó, vamos só observar. 1 é menor ou igual a 0? Tá vendo que realmente é 0? Não, não é. Então, a gente bate no else. O que isso significa? Que a gente vai retirar o elemento do segundo subvetor. E vai jogar onde? Lá no k. O k é o índice 0. Então, no nosso vetor, ó, no vzinho aqui, o 0 vai para o primeiro índice. Tá vendo que o 0 foi para cá? Vamos incrementar o j. Então, dessa forma, vamos incrementar o índice do nosso segundo subvetor, porque a gente já retirou o primeiro elemento, tá? A gente incrementa o j, incrementa o k continua menor do que r. A gente ainda tem elemento no primeiro subvetor? Tem. A gente ainda não retirou nenhum elemento desse subvetor, então significa que ainda tem elementos. A gente ainda tem elementos no subvetor 2? Tem também. A gente retirou o elemento 0, mas ainda não retirou o elemento 2, tá? Então não vai entrar nesse elif. Vamos comparar novamente. Quem é menor? O elemento do primeiro subvetor, ó, o i ainda está aqui, ou o elemento do segundo subvetor, né? O j foi incrementado, não está mais em 0, está no elemento 2 agora, né? Quem é menor, 1 ou 2? Não, dessa vez é o elemento do primeiro subvetor, então a gente vai entrar no elif, não no else. Dessa forma a gente vai retirar o elemento do primeiro subvetor e jogar lá na posição k. Então, quem é o elemento do primeiro subvetor? 1. Então, ó, vai parar aqui, lá no vetor real, né? A posição k está aqui, ó, no índice 1. De fato, o elemento 1 parou aqui no índice 1. Vamos incrementar o i, né? Retiramos um elemento do primeiro subvetor, vamos partir para o próximo. Incrementamos o k também. K continua menor ou igual a R, né? R vale 4, então tudo bem. Temos elemento do primeiro subvetor? Temos. Né? O primeiro subvetor tem esse tamanho, já retiramos o primeiro elemento, mas falta 2 ainda. Temos elemento no segundo subvetor? Temos também. A gente retirou o primeiro elemento, ainda tem o segundo elemento. Vamos comparar. Quem é menor? O elemento do primeiro subvetor ou do segundo? Dessa vez é o do segundo subvetor. Então a gente entra no else. Vamos retirar esse elemento do segundo subvetor, incremento j, incremento k. Ó, observe que no nosso vetor real, né, ó, veio parar aqui, ó, no índice k, né, o elemento do segundo subvetor. Então veja que a gente já retirou os dois elementos do segundo subvetor. Dessa forma, só restam os elementos do primeiro subvetor, tá certo? K continua menor do que R, então vai entrar. A gente ainda tem elementos no primeiro subvetor, então não entra nesse if. Mas a gente não tem mais elementos no segundo subvetor. A gente só tem o elemento 0 e o 2. E a gente já retirou eles e já colocamos no vetor real. Certo? Então vamos entrar sim nesse elif daqui, né? Porque não tem mais sentido olhar para o segundo subvetor. A gente só vai retirar os elementos agora do primeiro subvetor. Então, dessa forma, isso significa que J é maior do que R. Então, a gente retirou o elemento do primeiro subvetor. Que elemento foi esse? Foi o elemento 3, tá? O i estava aqui.
Então, o elemento 3 veio parar aqui no nosso índice K. Né? Quem é K? K está valendo 3. Então, no índice 3, ó, 0, 1, 2, 3, veio parar o elemento 3. Vamos incrementar o I, o K, e o K nesse momento está valendo 4. 4 não é menor a R, mas é igual. Então, a gente continua entrando no nosso ion. Temos elemento no primeiro subvetor? Temos sim. A gente ainda tem o elemento 4. Certo? A gente ainda tem um elemento no primeiro subvetor, então não entramos nesse if. Temos elemento no segundo subvetor? Não, então a gente vai entrar nesse elif. Vamos retirar esse elemento 4, que resta, né? O elemento 4 a gente vai jogar lá na posição índice 4 do nosso vetor real. Então veja que nosso vetor real vai ficar ordenado agora. Ficou ordenado. Incrementamos o I novamente, incrementamos o K. E agora o K passou a ser maior do que o nosso R. Então, significa que não temos mais elementos nem no subvetor 1, nem no subvetor 2. Saímos do ion. Terminamos a intercalação. Quando a gente termina a intercalação, significa o quê? Que o nosso vetor ficou ordenado. A gente tinha dois subvetores. Os dois subvetores estavam ordenados entre si, mas quando a gente juntava o vetor maior, ele ainda continuava desordenado. Por isso que a gente fez a intercalação. Quando terminou a intercalação, o vetor maior ficou ordenado. Então, é o último merge sort que a gente tem na nossa pilha de execução. Quando eu apertar F6, a gente saiu do nosso merge sort e o nosso vetor passou a ficar ordenado. Então, veja que o algoritmo merge sort é um algoritmo simples, recursivo, mas que trabalha de uma forma bem simples, um algoritmo fácil de entender. É um algoritmo relativamente rápido, muito mais rápido do que o Bubble, o Insertion e Selection Sort. A ordem de complexidade dele é logarítmica, diferentemente do Bubble, Insertion e Selection Sort, que é exponencial, a complexidade. Mas por mais que ele seja rápido, ele não é tão rápido quanto o Shell Sort. E a gente vai aprender na próxima videoaula que o Quicksort é muito mais rápido do que o nosso Merge Sort, que a gente aprendeu agora, e é mais rápido do que o Shell Sort. Então, o Quicksort desses algoritmos que a gente vai estudar agora, ele é o mais rápido que tem. Certo? Bom, ficamos por aqui.